Boa noite, povo de Deus, tudo bem? Mais um domingo na presença do Senhor, mais um domingo que nós estamos servindo a Ele, louvando a Ele. E para nós é um prazer estarmos aqui para junto compartilharmos com vocês a respeito da palavra, a respeito daquilo que Deus tem feito, Deus tem realizado. Vamos esperar algumas pessoas estarem entrando aí, louvando a Deus por aquilo que Ele tem feito, louvando a Deus por aquilo que Ele tem realizado. Sabendo que o nosso Deus é um Deus presente em toda situação, em toda circunstância. Então nós vamos adorar a Ele, bendizer o nome dEle por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado. Amém? É um prazer para nós estarmos à presença do Eterno. Sabemos que foi uma semana para muitos difícil e complicada, mas uma coisa precisamos saber e ter certeza que Deus sempre está conosco e que a graça do Senhor sempre está guardando a gente. Amém? Então, vamos aguardar algumas pessoas estarem entrando aí. Quero deixar uma palavra para o seu coração nessa noite que fala resultado de uma vida. O resultado que nós fazemos, para qual objetivo que é. Então nós vamos estar falando sobre isso nessa noite. Uma palavra de Deus no seu coração. Obrigado aos amados que estão entrando aí. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tá? E que a graça do Senhor seja sobre a vida de vocês. Então nós vamos falar um pouco disso, o resultado de uma vida. O que Deus deseja de nós, o que Deus espera de nós. E aquilo nós vamos obter em Deus quando nós estamos na presença dEle. Amém? Então Deus tem cuidado dessa nação, Deus tem cuidado das nossas vidas, Deus tem cuidado do nosso coração. Por mais tribulação que nós passamos, por mais dificuldade que nós temos, uma coisa nós temos certeza, Deus está conosco. E por mais que a dor venha, o Senhor vai sempre estar conosco, nos dá da sua graça e da tua fortaleza. Amém? Algumas pessoas estão entrando, nós vamos estar compartilhando sobre esse tema nessa noite, resultado de uma vida. Esteja conosco, vamos junto compartilhar a palavra, vamos estudar a palavra, e eu tenho certeza que Deus tem para você algo novo nessa noite. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação, Tu és a luz deste mundo, esperanças para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesta nação. Eu creio em Ti, Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesta nação. Deus vai mudar a história dessa nação. Esse período é um período de tratamento de Deus para o arrependimento, para o refrigério do povo dele. A perseguição vem, a dor vem, a luta vem, mas nós temos a certeza que Deus está conosco. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és Senhor, Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Vamos declarar? Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ele é o teu Deus também. Então creia nisso. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como o Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesta nação. Eu creio, Senhor. Grandes coisas estão por vir,
Grandes coisas vão acontecer nesta nação, sobre a tua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesta nação. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declara isso. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. E se ninguém é como o Senhor, nós temos a certeza que Ele está conosco. E nós temos um lugar secreto, nós temos um lugar de refúgio, um lugar onde nós podemos confiar nele, esperar nele, onde as pessoas não nos veem, mas Deus nos contempla. E quando Deus nos contempla, diz a palavra que Deus ele não consegue resistir a um coração e a uma oração sincera. Existe um lugar seguro para você nessa semana. Eu não sei o que vou fazer. Confia no Senhor. E nós vamos depois falar sobre essa palavra, restaurando resultado de uma vida. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Creia nisso. Há um lugar seguro para você. Há um lugar de refrigério. Há um lugar de bênção. Há um lugar de vitória. Há um lugar de vitória no Senhor. Salmo 121 diz: Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, eles não descansam. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e também dono do céu. Estou olhando para ti, Senhor. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, vem o temporal, vem a crise, vem a dor, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Ele cuida, guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é a minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. E estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e também dono do céu. E estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e também dono do céu. Olhe para os montes que é o Senhor, guarda o seu coração nele, porque Ele tem refúgio e tem fortaleza para você. Eu gostaria de compartilhar a respeito dessa palavra que Deus colocou no meu coração, a respeito de resultado de uma vida. E o que seria esse resultado de uma vida?
Eu quero estar lendo algumas passagens de Deus para o seu coração e depois no final tem uma palavra para a tua vida. Nós temos algumas pessoas aqui. Meu pastor, Ricardo Benedito, Deus abençoe, meu querido Ricardinho. Minha prima Cláudia também está por aqui. Nós temos outros amados que estão aqui assistindo. E eu gostaria de compartilhar a respeito de resultado de uma vida. E eu quero ler com vocês, começando no Salmo 73. Nós vamos começar por aqui. Salmo 73. Nós vamos ver que ao longo da história bíblica, algumas pessoas questionaram Deus. As pessoas começaram a colocar seus questionamentos, e isso faz parte do ser humano, na questão da sua existência, na sua questão de para que eu vim, para que eu fui criado, para que eu fui gerado, o que acontece com o ímpio, por que não acontece comigo. Aqui no Salmo 73, o salmista, ele expõe isso para o Senhor. O Salmo de Asaf, ele começa falando, certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Mas depois ele começa no versículo 2 a questionar a Deus. Quanto a mim, os meus pés tropeçaram, por pouco quase não escorreguei. Pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o seu corpo saudável e forte. Então nós vemos aqui ele já começando a questionar. Mas eu quero dizer uma palavra para você, Deus não te criou para o meio, Deus te criou para o fim, para um final. Amém? Aqui ele vê o meio das pessoas, ou a vida das pessoas. Aí no Salmo, no versículo 17, ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus e compreendi o destino ou o fim dos ímpios. Então nós devemos focar a nossa vida no final. Qual que é o final? Vivemos na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O salmista aqui ele questionou a vida dos ímpios e o meio que eles estavam vivendo. Mas uma coisa eu quero deixar para o seu coração: Deus te gerou e Deus te criou para que você tenha um fim. E o fim é uma eternidade. Aqui nós passamos 70, 80 anos e agora cada vez mais que esse vírus, então as pessoas com mais idade estão morrendo cada vez mais cedo. Então nós precisamos atentar que a nossa vida é muito passageira. É uma pedra, um pequeno grão de areia no oceano. Então nós devemos pensar que nós temos um futuro para viver. E o nosso futuro tem que ser em Deus, estar em Deus. Então Deus te criou para a eternidade. Esse tempo que nós passamos aqui é um tempo para Deus agir conosco, para Deus para tratar conosco. É um tempo que Deus vai moldar as nossas vidas e vai nos direcionar aos céus. Então a primeira coisa eu quero que você entenda, se você quiser anotar, vá anotando aí, Salmo 73, 17. Até que eu entrei no santuário do Eterno, até onde eu entrei na presença do Eterno. E eu pude entender. Aí nós vemos o entendimento daquele que crê em Deus, o entendimento daquele que confia em Deus. Aí eu pude entender o que acontece, ou seja, o final dos ímpios. Os ímpios, eles vão para a perdição, eles fazem as coisas, podem até prosperar nos seus caminhos, mas o final deles é final de morte. Mas Deus te criou para a vida, e a vida, uma vida eterna. Ao longo dos anos, os patriarcas, os profetas, eles também questionaram isso. Nós vemos lamentações de Jeremias. Jeremias ele lamentou muito ao Senhor a respeito disso. Senhor, até quando vai acontecer isso? Ele chorou bastante, mas Deus tinha um propósito para a vida dele. Nós vemos Jó também questionando: olha, eu fiz tudo isso e me aconteceu tudo isso. Deus fala: Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Então nós devemos ter o nosso coração ligado em Deus e focados no fim, para viver o meio segundo o propósito eterno. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque Deus nos gerou antes da fundação do mundo com um propósito e nos preparou caminhos e bons caminhos para que nós andássemos neles. Então Deus te preparou um caminho excelente e de boas obras, para que você ande nesse caminho, para que você entenda esse caminho. Amém? Então nós devemos ter isso no nosso coração. Deus nos criou, Deus nos gerou para um fim. E Ele vai usar esse meio, que é a nossa vida aqui, a existência nessa terra, para cumprir o propósito dEle, não para nós, mas para a nossa geração. Para nós tocarmos vida, para nós abençoarmos vidas, para que vidas sejam restauradas pelo poder do Senhor. E eu quero fechar com você, agora lá em Gênesis capítulo 26, eu quero falar a respeito de caminhos que produzem vitória. Amém? De caminhos que nos levam resultados do fim para nossas vidas. E em Gênesis 26, eu quero que você acompanhe alguns versículos comigo. Vai ser algo bem rápido, mas eu quero que você guarde aí no seu coração. A primeira coisa que nós vemos, Gênesis 26, se você quiser abrir, abra comigo, e fala assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido nos tempos de Abraão, o seu pai. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus.
A primeira coisa que nós precisamos entender é que as coisas elas acontecem e voltam a acontecer e acontecem novamente, e nós não estamos livres de coisas ruins acontecerem. Aqui fala que houve fome naquela terra como já tinha acontecido anteriormente. Meu querido, a peste, a fome, a terremotos como já aconteceu anteriormente. Então é tempo de nós entendermos que aquilo que aconteceu volta a acontecer, mas o nosso coração tem que estar firme na rocha que é Jesus Cristo. Segundo ponto, veja comigo no versículo 2, que diz assim: o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu vou lhe indicar. A segunda coisa que nós precisamos atentar nesse tempo de crise, esse tempo quando estamos perdidos, para onde eu vou, para onde eu não vou, aqui fala que apareceu o Senhor. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que o Espírito Santo, de uma forma especial no seu coração, porque ele habita em você, ele apareça para você, trazendo luz ao seu espírito, aparecendo como uma palavra de vitória para o seu coração, para que você entenda o caminho que ele quer que você vá. E ele diz aqui: não desça para o Egito, ou seja, não desça para aquilo que o mundo está descendo, não desça para o mundo, não desça para aquilo que o mundo está colocando para você. Você é alguém especial, você é alguém diferenciado, você é alguém que está em Deus, você é alguém de Deus, então você precisa ter um posicionamento de alguém de Deus. Não desça para o Egito, mas vá para o lugar que eu vou te indicar. Eu creio que essa palavra é para alguém que está assistindo essa live nessa noite. Deus está dizendo para você: acalma o teu coração. É tempo de você escutar o Espírito Santo. E é tempo de você ir aonde o Espírito Santo está indicando para você ir. Não é aonde o Egito está indo. Não é aonde o Egito está te levando. Não é aquilo que todo mundo está fazendo. Mas é um lugar de repouso no coração de Deus para o seu coração. Então é tempo de você entender isso. Eu creio que Deus está falando com uma pessoa nessa noite. Guarde seu coração. Vamos até o final dessa palavra, porque até no final você vai entender aquilo que Deus quer falar no seu coração nessa noite. Terceiro ponto que nós vemos aqui, versículo 3, diz assim: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e eu o abençoarei, porque a você e os seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que eu fiz ao seu pai Abraão. Para quem Deus tem propósito, ele visita e ele fala. Veja o que diz o versículo 4. Tornarei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu, e lhes darei todas as tuas terras, e por meio da tua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Eu quero lançar uma palavra para o seu coração: a partir de você, a sua família será abençoada. A partir de você, todas as coisas começam a acontecer, toda maldição será quebrada, e você terá na sua descendência tempos de paz e tempos de refrigério. Aquele que Deus tem propósito, Deus cuida, Deus molda, Deus ensina e Deus prepara o caminho. Então guarda o seu coração para isso. Versículo 5, quarto ponto: a bênção na obediência. Leia comigo aí o versículo 5, que diz assim: porque Abraão obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, decretos e as minhas leis. Veja, Isaac estava sendo abençoado porque o pai dele obedeceu. É tempo de obediência. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de afastamento, nesse tempo de isolamento social, é tempo de você obedecer a Deus. E agora, obedecer a Deus não porque as pessoas estão vendo, mas porque Deus está no seu coração, e é só você e Ele, é só você e sua família. Então é tempo de você ter Deus com você, é tempo de você estar com Deus. Amém? Então é tempo, agora Deus olha o seu coração. As pessoas não têm mais palco para as pessoas subirem, não tem mais palco para a plateia estar junto. Agora é você e o Espírito Santo. Então é tempo de você buscar nisso. Amém? Algumas pessoas entrando aí: Caio Moraes, Lucena, meu amigo de trabalho, Deus abençoe, meu querido Daniel Santos. Um abraço a vocês que estão assistindo. Então vamos agora para o quinto ponto, versículo 6. Assim Isaac ficou em Gerar. Nós precisamos nos estabelecer aonde Deus nos colocou. Muitas pessoas não são abençoadas porque mudam de propósito muito facilmente. Elas parecem que têm prego grudado e prego na areia. Não, é tempo de você entender o propósito de Deus, que você é especial, que Deus tem um chamado para você, que nós vemos lá em Efésios 2:10, porque Deus nos gerou antes da fundação do mundo, nos preparou um caminho de boas obras para que nós andássemos nele. Então é tempo de estabelecer-se aonde Deus tem falado. Amém? Guarda isso no seu coração. Sexto ponto, vamos lá para o versículo 12. Vamos dar um salto aí, vamos lá para o versículo 12. Isaac então formou uma lavoura naquela terra, no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor lhe abençoou.
Eu quero que você guarde o seu coração no item 5 para o item 6. Quando você se estabelece a sua vida naquilo que Deus falou para você, cumpre-se o versículo 12 na sua vida. Deus te abençoa. Deus olha as suas ações e Deus começa a te abençoar. E Deus começa a trazer resultados excelentes para você. Então é tempo de você guardar o seu coração e ter esses resultados através da palavra. Debaixo de uma palavra, ele ouviu e ele se estabeleceu. Então é o que eu profetizo na sua vida aqui nessa noite. Deus está lançando uma palavra para o seu coração. É tempo de você ouvir o Espírito Santo. Nesse tempo que você está em casa, é tempo de ouvir Ele. E Ele vai estabelecer com você uma palavra. E quando você está embaixo de uma palavra de Deus, meu querido, não tem como não ser diferente. A sua vida vai ser uma vida de paz, uma vida de sossego na presença do Senhor. Amém? 7º ponto, versículo 14. Nós lemos lá o versículo 13. Vamos continuar o versículo 13, depois nós vamos ler o 14 que diz: o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou muito rico. Aí no versículo 15 nós vamos ler o 7º ponto, que é: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus invejavam a vida dele. Quando Deus começa a nos usar, quando Deus começa a cumprir em nós nosso propósito, muitas pessoas não vão gostar, não. Uma coisa que as pessoas gostam é ver de você muito mal. Porque elas vão lá, te ajudam, falam, coitadinho dele, coitadinho dela. Quando Deus começa a abençoar, quando começam a prosperar, aí que nós vemos realmente os amigos. Porque aí nós vamos ver que as pessoas não gostam da nossa derrota, mas não gostam da nossa vitória. E daí veio a inveja através da vida dele. Item 7, e seremos retirados da onde nós estamos. Então nós vamos compartilhar, eu quero que você leia esse capítulo, versículo 14 de Gênesis 26, 14, que diz: possuía tantos rebanhos e servos, que ficou riquíssimo. Versículo 14, possuía rebanhos e servos que os filisteus o invejaram. Esses tamparam os seus poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo de terra. Então Abimeleque pediu para Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. A inveja tem uma posição para ele sair da onde ele estava. O rei falou para ele: olha, você está complicado aqui, é bom você sair daqui. E ele teve que sair ali daquela terra e ir para uma terra que o rei falou para ele: eu quero que você saia. Pediu para ele se retirar. Né? Quantas vezes as pessoas pedem para nós se retirar de determinadas situações? Olha, isso não é para você, é bom você se retirar, e você não nasceu para isso, você não foi convocado para isso, você não tem unção para isso, você não tem chamado para isso, você não tem capacidade para isso, e muitas vezes nos tira da posição que nós estamos. E quando Deus nos tira de uma posição que nós estamos, é tempo de nós ouvirmos Deus, porque Deus não abandona. Embora as pessoas não mandem sair de determinada situação, Deus não retira o Espírito Santo dele das nossas vidas. Essa palavra talvez seja para você que está escutando aí. Se as pessoas mandaram você sair de uma posição, é tempo de você ouvir Deus e esperar em Deus a vitória que Ele vai te dar. Então foram lá tampar os poços dele, onde ele tinha a água do seu pai, a herança do seu pai, que era ali aquele poço, que no meio do deserto o poço era essencial para a sua subsistência. Foi tirado dele, tamparam os poços, que era sobrevivência, para mandar ele embora. Então muitas coisas que nós estamos colocando nossos pés, falando, não, aqui é meu chão. E muitas vezes as pessoas tiram o chão e aí nós vamos a nossa vida no buraco. E esse tempo é tempo de confiar, é tempo de crer, é tempo de depositar a fé. Creram no Senhor e foram abençoados. Então é tempo, se você está assim, seu chão foi tirado, é tempo de você começar a acreditar em Deus. É tempo de você buscar a Deus. Não é tempo de você blasfemar, é tempo de você xingar, não. É tempo de você ouvir ao Senhor. Denis Franco está conosco, Marcos Antônio Salvador, um abraço para vocês que estão chegando aí. Então guarda isso no seu coração. Mesmo que as pessoas tirem o seu chão, tirem a sua base, o Senhor jamais vai tirar os seus olhos de você. Amém? Ponto 8. Versículo 17, leia comigo lá o versículo 17. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Meu querido, se as águas estão te levando para outro lugar, creia que Deus está no controle. O que diz a palavra de Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus realmente no seu coração? Você ama a Deus? Então guarda o seu coração, fica tranquilo, fique em paz. Se as águas estão te levando, tem permissão de Deus, porque a palavra do Senhor diz e nos garante que o maligno não toca aquele que é servo de Deus. Então Satanás não pode tocar na sua vida. Creia nisso.
Deus está colocando a mão sobre você e Deus está te levando para um caminho melhor, para ensinar você, para tratar com você. Vão entulhar os seus poços, mas creia que Deus tem uma vitória para você lá na frente. Às vezes, então, nós não escolhemos, mas as circunstâncias nos levam a determinada situação. Aí nós achamos, poxa, eu perdi o controle da minha vida, perdi o controle da minha existência. Não, você não perdeu. É Deus que está tirando de você apenas o remo, para que você tenha depositado nele a sua confiança. Item 9. Nós devemos voltar a fazer o que os nossos pais na fé fizeram. Veja comigo o versículo 18. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, o qual os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que os seus pais lhe tinham dado. É tempo de nós, como igreja, tempo de servos de Deus, pararmos de querer inventar a roda, teologias novas, teoremas novas. Não, é tempo de você buscar aquilo que seus pais da fé fizeram, aquilo que tem sustentado a igreja mais de 2000 anos, que é o evangelho, a oração e o jejum. É tempo de você entender isso, é tempo de você vivenciar isso na sua vida, para que você tenha uma vida de vitória. Então voltar a abrir os poços que as pessoas estão tampando para você. É tempo de esforço, é tempo de pegar na ferramenta, não é tempo de depositar sua ferramenta não no armário, não, chega, não quero fazer mais nada, eu não quero buscar mais nada, chega para mim que cansou, não. Deus está colocando para você força e diz para você, levante os seus joelhos desconjuntados. Vai lá, pega a ferramenta de novo, porque dom é uma ferramenta. E a Bíblia fala que quando Deus dá um dom, ele não pega de volta. É irrevogável. Então, pegue de novo essa ferramenta e comece a trabalhar, e comece a fazer, porque Deus vai te dar vitória nessa situação. Ponto 10, versículo 19, diz assim, os servos de Isaac cavaram um vale e descobriram um veio de água. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra profética para a sua vida. Quando você começar a trabalhar, quando você começar a fazer, quando você começar a cavar novamente, tirar o seu talento que está no armário embutido e começar a abençoar vidas, Deus vai fazer você achar um veio de água. O que significa isso? Deus vai trazer novamente alegria e paz para o seu coração e você vai ser abençoado e você vai abençoar as vidas e você vai ter novamente o sustento da presença de Deus para a sua vida. Não é tempo de esconder o seu talento. Alessandro Paz está comigo aqui agora. E Dalina, a Divina, é tempo de você confiar em Deus, é tempo de você usar as ferramentas que Deus tem te dado. Poxa, para mim cessou, para mim acabou. Esses dias eu estava comentando com alguém a respeito de pessoas que só vão na igreja muitas vezes para tocar, né? E passa a sua juventude tocando, não faz mais nada, não tem outra coisa que ela faça. Aí muitas vezes aí ela casa, chega a idade, ela para de fazer tudo, porque a única coisa que ela sabia fazer era tocar. Não, meu querido, Deus te chamou para um ministério, Deus te chamou para fazer algo para um reino, e para fazer isso é tocar pessoas. Tocar nos cultos é muito bom, mas esse momento que está na sua casa, o que você vai fazer? Não posso mais tocar, não tem mais público, não tem mais palco, não tem mais nada. Aí é ser igreja, aí é cultuar a Deus com aquilo que você é, sendo igreja na presença do Senhor. Item 11, versículo 20, diz assim no versículo 20, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu o nome daquele poço, Ezeque, porque discutiram por causa dele. Quando nós começamos a trabalhar para o Senhor, nem sempre vai ter paz aquilo que nós vamos fazer. Muitas vezes vai ter contenda. Mas a primeira coisa que ele foi lá, ele destampou o poço, encontrou a veia, saiu muita água, sustento para a sua vida, para a sua família, para aqueles que estavam sobre a vida dele. Mas as pessoas foram lá, olha, isso aqui não é seu não, isso aqui é meu. Eu quero que você guarde no seu coração, você que já parou de fazer algo para o Senhor. Função, o homem dá e o homem tira. Mas chamado e unção vem de Deus. E dom, isso ninguém pode tirar do seu coração. Se Deus já te deu alguma vez, se Deus já te usou alguma vez, saiba que isso está lá guardado, talvez no armário escondido, talvez uma caixa de tesouro lá no seu quintal. É tempo de você sair da sua casa, vida estou falando, e você ir lá, cavar novamente, onde você guardou esse baú de riquezas, abrir novamente esse baú de riquezas e começar a exercer novamente aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Deus não te parou, eu cheguei no 40 anos, não vou fazer mais nada, agora é só esperar a morte. Não. Se você tocava, Deus não chamou apenas para tocar. Você é músico, você está músico, mas não é apenas músico.
Você é um servo, você é um chamado de Deus para exercer alguma coisa dentro do reino de Deus. E foi lá, cavou o poço, e foram lá falando, olha, isso não é seu, não, é nosso. E foram lá e tamparam, e roubaram, e por isso ele colocou o nome no primeiro poço, Ezeque, que significa contenda. Quantas vezes nós vamos realizar determinadas coisas, a contenda vem, a adversidade vem, as pessoas se levantam contra. É tempo de você acalmar o seu coração, sair muitas vezes da posição que você está, ir para outro lugar para entender o que Deus tem para a sua vida e para o seu coração e começar novamente a fazer. Não para os homens, mas para o Senhor. Versículo 21.12 diz assim no versículo 21. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou o seu lugar Sitna. Nós vemos que tem o primeiro poço que ele cava, chama Ezeque, que é a contenda. Ele vai, não vou parar. Deus tem um chamado, eu vou fazer. Ele foi e cavou o segundo poço. E o segundo poço também persistiram, também lutaram, também contenderam com ele e colocou o seu nome de desentendimento, que significa Sitna. Ezeque e Sitna. Talvez você tenha aberto o poço na sua vida e as pessoas têm contendido contra você, têm lutado contra você. Há desentendimento, há Ezeque na sua vida, há Sitna na sua vida. É tempo de você não parar, mas é tempo de você confiar no Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. A unção do Senhor já está sobre a sua vida. É tempo de você confiar, é tempo de você crer, é tempo de você colocar a sua vida e a sua existência na presença do Senhor, crendo que Deus tem algo para a sua vida. Ele não desiste, não. Abriu um poço, tamparam. Abriu o segundo poço, também tamparam. Lá atrás ele tinha um poço que era a herança do pai dele. Roubaram dele. 3 poços aqui. Primeiro da herança, que foi tirado. Pois ele abriu um poço, Ezeque, contenderam. Abriu outro poço, teve que colocar o nome de Sitna, que é as pessoas estão lutando contra mim. Nós vemos aqui 3 poços, as pessoas lutaram contra ele. Agora vamos no item 14, que é o versículo 22, que diz assim, leia comigo aí. Isaac mudou-se dali. Isaac mudou-se dali. É tempo de você mudar a posição do seu coração, da posição que você está de amargura, de dor, de lamento. É tempo de você mudar essa posição do seu coração. Não, eu vou mudar o meu coração. Ele mudou-se dali, então mudou-se daquele lugar. E nesse novo poço que ele cavou, ninguém discutiu por causa dele. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Existe um poço que você vai cavar, de águas vivas, que Deus vai colocar no seu coração. E lá ninguém vai contender. E você vai ser abençoado. E diz lá que ele saiu de Ezeque e Sitna. Ele foi e construiu. Agora ele não cavou, não mandou seus servos. Ele mesmo construiu o poço. Ele construiu aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Então eu quero profetizar sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus vai colocar no seu coração estratégias, primeiramente espirituais, depois seculares, para você exercer a sua vida e ter uma vida de vitória. Creia no Senhor. E nesse poço ele colocou o nome de Reobote. Ele cavou o seu próprio poço e colocou o nome de Reobote, que significa lugar espaçoso. Porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperamos na terra. Há um Reobote de Deus para a sua vida. Há um Reobote de Deus para a sua casa. Há um Reobote de Deus para o seu trabalho. Há um Reobote de Deus para o seu ministério. Há um poço novo a ser cavado. Nós vamos sair dessa situação, nós não vamos encontrar como estava anteriormente. Quando você voltar para o seu trabalho, voltar para a sua igreja, voltar para aquilo que você fazia antes, não vai ser mais igual. Aí você vai ter que cavar um novo poço. E eu quero lançar essa palavra para o seu coração, que há um Reobote de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, que as pessoas não vão contender, porque nós vamos entender o reino e nós vamos vivenciar o reino. E versículo 23 e 24 diz assim, para nós irmos lá para o final dessa live. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu. Meu querido, quando nós entendemos o propósito, e nós cavamos na direção de Deus, Deus aparece para a gente. E disse, eu sou o Deus do Abraão, seu pai. Não tema, porque eu estou com você. Guarda essa palavra, que seja profética para a sua vida. O Senhor dizendo para você, eu sou o Deus de Abraão. Não tema, porque eu estou com
você. Em nome de Jesus, meu querido, eu te abençoo e que essa palavra seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. O Senhor está com você por onde você andar. Não temas. Eu te abençoarei e te multiplicarei, e os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Isaque construiu naquele lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Quando nós entendemos o que é de Deus para nós, nós vamos à presença dele e ali nós construímos um altar. O que é altar em Deus? É a sua vida. É você construir a sua vida em Deus. O sacerdote é você. O templo do Espírito Santo é você. Nós somos a igreja de Deus. Nós estamos agora impedidos de reunir junto com a igreja como corpo de Cristo. Mas daqui a pouco isso tudo vai passar e nós vamos reunir com a igreja de Cristo, que são os nossos outros irmãos, que não podemos estar juntos agora. Mas é tempo de Deus falar com você diretamente. É tempo de você entender o propósito. É tempo de você vivenciar o propósito. É tempo de você conhecer o Senhor. Amém? Então guarda isso e faça para o Senhor um altar de adoração, um altar de louvor, um altar de gratidão. E aí você vai ter o rebote de Deus. E aí você vai ver que cavou um poço, vai vir outro poço. Cavou um poço, vai vir outro poço. E você vai ver que Deus vai dar estratégias espirituais para você fazer. Você crê nisso? Então eu quero orar por você nessa noite, nesse final de domingo, sábado e domingo. Amanhã começa segunda-feira de novo, muitos estão trabalhando em home office, outros estão somente em casa, outros estão de férias. É um tempo de sairmos do social, de não estarmos se relacionando com as pessoas, mas é um tempo de Deus falar conosco. Então, se você tem um pedido de oração, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar por você. Senhor, nós oramos pela tua igreja, Senhor, que está reunida nas suas casas nesse momento. Pessoas, ó Deus, que buscam em ti resposta, porque tem uma semana cheia de problemas, cheia de coisas que não conseguem entender. Senhor, que aqueles poços que foram cavados e foram tampados pelo inimigo, o Senhor venha dar graça e fortaleza para essas pessoas usarem as ferramentas espirituais que são poderosas em Deus para quebrar fortalezas, para que possam novamente entender o propósito, viver essa geração, o sonho de Deus para as suas vidas, que venham ser igrejas na sua geração, que venham abençoar vidas, venham abençoar pessoas, que sejam canais de bênção, Pai, que possam usar o seu WhatsApp, usar o seu telefone, usar as suas redes sociais para abençoar vidas. Nós agora intercedemos por ele, nós abençoamos em nome do Senhor, que a semana dele seja uma semana de vitória, uma semana de graça. Em nome de Jesus, nós profetizamos isso. Amém, queridos? Então, resumindo essa mensagem nessa noite. Resultados de uma vida. Qual que é o resultado de uma vida? É viver o sonho de Deus nesse tempo. Para que no final nós vamos morar na Nova Jerusalém. Então, que Deus te abençoe, que a sua semana seja abençoada. E que a graça e o amor de Deus permaneça na sua casa em nome de Jesus. E da onde você menos espera, Deus vai enviar pessoas para te abençoar. E você vai ser abençoado. Se você crê, confia nisso. E adore o Senhor por isso. Amém? Que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana na graça do Senhor. E que a sua vida seja uma vida de paz e alegria. Viva em santidade. Não se curve ao pecado. Abandona o erro. Peça perdão. Perdoe. E viva uma vida na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você e uma ótima semana, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz.